Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz de Jesus. Que alegria estar com você novamente aqui no programa Gotas de Teologia, que é o professor Miguel Gomes, e você está sintonizado, sintonizada na nossa amada Web Rádio Amparo. Hoje nós concluímos o nosso primeiro módulo, se assim a gente pode dizer, dos nossos aprofundamentos teológicos nas Gotas de Teologia. Que alegria a gente poder ter feito essa trajetória nas últimas semanas, refletindo sobre o Evangelho de Marcos. Como todo bom curso que se preza, a gente vai fazer hoje uma revisão de alguns pontos que são importantes quando a gente fala do Evangelho de Marcos. E aí eu vou, em seguida, contar para você qual é o nosso próximo assunto a ser esmiuçado no mês de outubro, certo? Meus irmãos queridos, a gente viu que o Evangelho de Marcos, embora quando a gente pega a nossa Bíblia e abre a nossa Bíblia, a gente não encontra entre os primeiros evangelhos o Evangelho de Marcos. Isso tem a ver com outras questões, que não as questões cronológicas. Como assim, professor Miguel? Cronologia tem a ver com o tempo, tem a ver com a época em que cada livro foi escrito. E quando a gente fala de Marcos, ele é o primeiro dos evangelhos. Ele é aquele evangelho que foi o primeiro a ser escrito. E isso tem isso traz algumas características para o texto. É um texto mais enxuto, é um texto onde algumas questões, alguns pontos ainda não foram desenvolvidos como viriam a ser nos outros evangelhos, porque Marcos está ali como o primeiro inaugurando essa novidade de Jesus ressuscitado, transposta essa novidade numa narrativa escrita com uma intencionalidade, com uma intenção por detrás dessa escrita. E quando a gente fala de intenção, a gente está falando que existe alguém que escreveu e existe alguém que vai ler. Quem escreveu o Evangelho ali, o evangelista Marcos, a comunidade inspirada por Marcos, tinha uma intenção. Essa intenção era, portanto, formar discípulos. Essa é a grande intenção do Evangelho de Marcos ter sido escrito. Formar discípulos, formar seguidores de Jesus. Aqueles que seguissem Jesus devem ser formados numa determinada linha, numa determinada forma de ser e de estar no mundo. E aí o Evangelho de Marcos, pouco a pouco, ao longo da sua narrativa, foi mostrando que aspectos são esses do seguimento de Jesus. Seguir Jesus significa tanto processos de conversão de mentalidade, de modos de ser e de estar no mundo, porque o colocar-se no seguimento de Jesus implica numa conversão, num deixar coisas, situações e circunstâncias que nos colocam longe desse Jesus. Esse processo é um processo de vida inteira, que precisa contar sempre com a ajuda da graça de Deus, por um lado. E por um outro lado, a gente vai encontrar situações desafiadoras, que cada discípulo precisa ter consciência que em algum momento da sua vida vai acontecer. Então, esse é uma das características mais importantes do Evangelho de Marcos, a formação dos seguidores de Jesus. E a gente viu isso durante alguns encontros. A gente viu que nesse segmento de Jesus, o Evangelho de Marcos ele pode ser lido por algumas chaves. A gente viu a chave daqueles que se colocam dentro da casa ou fora da casa,
como uma metáfora, uma comparação daqueles que entendem-se estar perto ou longe de Jesus, e não necessariamente estar dentro da casa ou dentro da igreja significa estar perto de Jesus, ou estar fora da igreja significa estar longe de Jesus. O Evangelho de Marcos vai mostrar que é necessário um olhar mais afinado para poder interpretar isso, porque pessoas aparentemente fora, como o centurião romano, como outros personagens que ao olhar a gente poderia dizer, esse aqui está fora. Mas na verdade essas pessoas que aparentemente estavam fora foram elas que disseram coisas que eram esperadas de serem ditas, tiveram ações que eram esperadas que fossem atitudes de pessoas que estivessem dentro. E muitas vezes as pessoas que estavam dentro não tinham esse comportamento, como os próprios apóstolos, que o Evangelho não se furtou a mostrar que dormiram enquanto Jesus sofria e aguardava a sua entrega por nós, como também outras situações em que apareciam as disputas de poder, apareciam as misérias de cada apóstolo, de cada seguidor de Jesus. E a palavra ela é muito clara quando vai nos mostrar, portanto, que dentro e fora não se trata de meramente algo físico, mas de uma adesão existencial que precisa, pela graça de Deus, ser renovada todo dia, a todo instante. Então esse é um dos pontos muito importantes também do nosso Evangelho de Marcos. A gente vai ver a questão da autoridade de Jesus, a gente vai ver a questão do seguimento dos discípulos que sabem a quem estão seguindo e estão servindo, e que esse seguimento de Jesus muitas vezes vai colocar cada discípulo, cada apóstolo em situações desafiadoras, e aí cada momento desse é uma oportunidade de experimentar a autoridade do Cristo sobre a vida de quem segue esse Senhor e de testemunhar a força da sua ressurreição. Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, a gente está então terminando a nossa reflexão do Evangelho de Marcos. Que alegria a gente ter feito esse caminho até aqui, e para ilustrar tudo isso que a gente conversou, a gente viu algumas passagens bíblicas apenas com o objetivo de ilustrar essa reflexão. A gente agora vai preparar o nosso coração para o próximo tema das nossas aulas, dos nossos encontros, e o tema já vai ser no primeiro final de semana de outubro. É o tema da missão. É essa novidade que eu queria compartilhar com vocês, porque outubro é o mês missionário por excelência na igreja, e a gente tem dentro da teologia um ramo, uma área conhecida como missiologia. O que é isso? É a reflexão, é o estudo teológico sobre o tema da missão. Então a gente vai dedicar todo o mês de outubro para estudarmos juntos a elementos introdutórios da missiologia. Vamos ver como que a missão, esse tema, aparece na igreja, derivada da própria vida de Jesus, e como que isso aparece para cada um de nós batizados, aqueles que nos colocamos no seguimento do Mestre. Então, meu irmão, você não pode perder, viu? Quero lembrar você que todos os episódios do nosso programa Gotas de Teologia, eles são gradualmente disponibilizados no YouTube da Web Rádio Amparo. Você pode procurar Web Rádio Amparo, programa Gotas de Teologia, e você vai encontrar lá todos os programas, ok? Para você ouvir novamente, para você compartilhar com seus amigos, com seus parentes, para você mesmo rever
e meditar novamente. Por último, meu irmão querido, minha irmã querida, eu quero convidar você a conhecer as minhas redes sociais, @Cantor Miguel Ângelo. Lá você vai acompanhar os lançamentos musicais, evangelização, pregação, formação, e será muito bem-vindo. Caso queira perguntar alguma coisa, caso queira interagir, vai ser um prazer responder você por lá. E quem sabe a gente se encontra aí nos caminhos do seguimento de Jesus, nas missões, nas missas, nas adorações, nos momentos que o Senhor nos permitir encontrarmos para celebrarmos a alegria de sermos um nele, tá certo? Então, @Cantor Católico, Cantor Miguel Ângelo, @Cantor Miguel Ângelo. Entra no Instagram e coloca lá sua mensagem, vai ser uma alegria receber você. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui ansioso já, aguardando o nosso próximo programa de outubro sobre as missões, e a gente se encontra então neste programa de outubro, primeiro, aonde a gente vai começar a aprofundar esse tema. Vai ser uma benção, eu tenho certeza, principalmente porque você estará lá em nome de Jesus para juntos aprofundarmos mais esse tema teológico nas nossas gotas de teologia. Um abraço, fica com Deus e até lá. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.